tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo, ou bom dia, né? Eu vou só explicar aqui para vocês que, devido ao fato da nossa aula só estar marcada para segunda-feira, um dia antes da prova global de vocês, de Ciência, Natureza e Matemática, e talvez não dê tempo de vocês se aprofundarem ou estudarem mais o assunto, eu resolvi adiantar um pouco o conteúdo da aula, tá bom? Então, estou gravando esta aula e vou disponibilizar para vocês ainda na semana anterior à semana da prova global. Como o assunto de vocês, o segundo ano, é um assunto assim bastante simples, mais conceitual, né? Principalmente essas duas últimas partes que nós vamos estudar, né? Eu acho que apenas o vídeo será suficiente para que vocês possam ter uma boa noção do conteúdo e possam se sair bem na nossa avaliação, né? Eu acredito que isso vai acontecer com certeza, tá bom? Então, só passando aqui, revendo o que nós já vimos, né? Nós sabemos o que são fenômenos ondulatórios e quais são eles: reflexão, refração, difração, interferência, polarização e ressonância. Desses, nós já estudamos a reflexão, também nós já estudamos a refração, passamos pela difração e na última aula a gente também viu um pouco de interferência, tá certo? Então, hoje a gente vai para os dois últimos fenômenos ondulatórios, que são polarização e ressonância. Tá certo? Então, vamos lá, gente. Começando aqui com um pouquinho de conceito. Polarização de ondas é o fenômeno no qual uma onda transversal, vibrando em várias direções, tem uma das suas direções de vibração selecionadas, enquanto as vibrações nas demais direções são impedidas de passar por um dispositivo chamado polarizador. Então, o que seria, o que acontece com o fenômeno da polarização? A polarização é um fenômeno ondulatório próprio das ondas transversais. Repetindo, a polarização é um fenômeno ondulatório próprio das ondas transversais. Professor, isso significa que não acontece com as ondas longitudinais? Exatamente. Como nas ondas longitudinais a direção de vibração e de propagação é a mesma, se você limitar a vibração, você também vai limitar a propagação, né? Agora, nas transversais, não, são diferentes. Ele tem uma direção de vibração e outras direções de propagação, tá certo? Desta forma, você pode limitar a vibração sem limitar a propagação. Então, a polarização só acontece nas ondas transversais. Essas ondas transversais pode acontecer delas terem várias direções de vibração. Dessa forma, você pode selecionar, eu quero apenas essa direção ou essas direções. Então, para isso, você vai ter que limitar as outras direções. O fato de limitar as outras direções, você não deixar as outras direções passar, nós chamamos de polarização. E o que faz a polarização acontecer? Como é que eu consigo polarizar uma onda? Através do que nós chamamos de polarizador. Na imagem vocês conseguem perceber que a imagem fora da lente e dentro da lente ela é um pouco diferente. Por quê? Porque essa lente é uma lente polarizadora. Trata-se de um polarizador. Então, os raios luminosos, né, a radiação, as ondas eletromagnéticas que estão passando pela lente, elas são polarizadas. E as que estão fora da lente, elas não são polarizadas. Por isso que a gente viu a diferença entre a imagem dentro da lente e fora da lente. Tá bom? Então, repetindo, informação importante, tá bom? A polarização é um fenômeno exclusivo das ondas transversais, não podendo ocorrer com as ondas longitudinais. Assim, as ondas luminosas, que são transversais, podem ser polarizadas. Já as ondas sonoras, que são longitudinais, elas não podem ser polarizadas. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Polarização das ondas eletromagnéticas. A gente vai trabalhar bastante com as ondas eletromagnéticas quando se trata de polarização. As ondas eletromagnéticas são resultado da propagação perpendicular entre si de um campo elétrico e outro magnético. Então, como vocês podem ver na figura, ó, a parte em azul são as ondas, a propagação das ondas elétricas e a parte em vermelho é a propagação das ondas magnéticas. Por isso que a gente chama de ondas eletromagnéticas, porque tem dois espectros, né? Tem duas naturezas. Esses campos variáveis propagam-se por espaço e dão origem às ondas eletromagnéticas, campo elétrico e campo magnético. As ondas produzidas pelas emissoras de TV
São ondas polarizadas, uma vez que apresentam, em uma determinada direção, um campo elétrico variável no espaço-tempo. A luz do Sol é um exemplo de ondas eletromagnéticas não polarizadas, pois é emitida pela fonte em diversas direções. Tá certo? Então, quando se trata de polarização, a gente vai trabalhar mais comumente com as ondas eletromagnéticas, que são ondas formadas por dois campos variáveis, como fala aqui no texto. Um campo elétrico, está em azul, e um campo magnético, está em vermelho. Alguns equipamentos eletrônicos que nós utilizamos, como por exemplo TV, rádio, elas só pegam uma parte desse espectro. Então, se eu quero apenas a variação do campo elétrico, então eu tenho que excluir o campo magnético. E o que exclui o campo magnético? Um polarizador. Então, trata-se de ondas polarizadas. Né? Já no que se trata da luz do Sol, como nós vimos no texto, como o Sol produz ondas eletromagnéticas em todas as direções, né, em várias direções, então trata-se de ondas não polarizadas. Preste atenção como é que acontece, o que seria o polarizador, tá certo? A imagem a seguir mostra uma onda eletromagnética sendo polarizada. Repare que, inicialmente, uma onda luminosa propaga-se com seus componentes verticais e horizontais. Então, você percebe aqui, ó, que esses gumes, na verdade, são ondas em várias direções, né? São vibrações em várias direções. Então, para me polarizar essa onda, utilizou-se aqui um filtro vertical. Um filtro vertical. Após a passagem por esse filtro, somente as ondas na vertical vão atravessar, tá bom? Esse polarizador na vertical, ele apenas deixa passar as ondas que têm direção vertical, de modo que a luz polarizada apresenta essa mesma direção de vibração. Então, olhando aqui na imagem, deixa eu pegar aqui o laser para a gente poder ver melhor. Eu tenho aqui ondas, ó, em várias direções. E bem aqui eu tenho um polarizador vertical. Então, apenas vai passar nesse polarizador os componentes dessas ondas, né? Dessa luz que estiver na vertical. Então, ó, esse polarizador ele vai limitar todas as outras direções e vai deixar passar apenas a que está na vertical. E o outro polarizador lá que é horizontal. Repara ainda que quando a luz polarizada na vertical atinge o segundo filtro, esse polarizador agora está na horizontal, as ondas verticais não passam. Dessa forma que a luz é impedida de se propagar. E o que isso significa, professor? Bem aqui, ó, vai vir luz em várias direções. Quando passar no polarizador vertical, apenas a luz que estiver na vertical vai conseguir passar para o outro polarizador. Só que o outro polarizador é um polarizador horizontal e não tem nenhum componente dessa luz que esteja na horizontal. Então não vai passar nada para o outro lado. Então no outro lado não vai existir luz. Ele vai interromper toda a passagem de luz. Aí a gente tem alguns tipos de polarização. A gente vai ver o básico de cada um desses tipos de polarização. Começando aqui a polarização por refração, tá certo? Então é um fenômeno de outro, tá certo? A polarização é um fenômeno ondulatório, mas ele acontece através da refração. A refração ocorre quando o meio de propagação é alterado, gerando uma mudança no comprimento de onda e alterando a velocidade de propagação da onda, como nós já vimos, né, nos slides anteriores. O fenômeno da polarização por refração se dá como polarização parcial de um raio refratado, que pode ser observado ao analisar a luz que emerge após uma luz natural atravessar uma lâmina de face paralela. Então, ó, eu tenho bem aqui a luz não polarizada. Olha aqui para a figura, né? Perceba que eu vou colocar aqui duas direções distintas para essa luz. Vamos supor que o que está em vermelho seja a direção vertical e o que está amarelo seja a direção horizontal. A partir do momento que ele passa por esse material, muda de meio, ocorre a refração. E a refração ela vai separar esses dois tipos de direção. Né? A parte vermelha vai para um lado e a parte amarela vai para o outro. Dessa forma, eu vou ter aqui dois raios polarizados. Por quê? Porque eles foram separados. Beleza? Continuando. Outro tipo de polarização é a polarização por absorção. A polarização por absorção só é feita através de substâncias que permitem a passagem de luz apenas em direções preferenciais. Esse tipo de polarização pode ser observada em cristais de turmalina cortados paralelamente ao eixo cristalográfico, né? Palavras bem difíceis. Nesse caso, ocorre a dupla refração,
uma vez que o raio penetra um cristal, e em seguida ultrapassa novamente outro cristal, chegando até um anteparo. Desse modo, quando o feixe de luz atinge o cristal, todos os raios que apresentam direção de vibração diferente daqueles de seu eixo serão absorvidos pelo cristal. Então, gente, ó, o que, que acontece? Aqui eu tenho, ó, mais uma vez, uma onda não polarizada, tá certo? Quando passa aqui pelo polarizador, é que nem aquele primeiro exemplo. Ele só vai deixar passar um tipo de direção. Todas as outras serão limitadas, né? Dessa forma, apenas essas flechinhas na horizontal vão passar. Então, eu tenho aqui uma onda não polarizada e do outro lado uma onda polarizada. E aqui tem um polarizador. Por mais que o texto tenha parecido um pouco mais complexo, mas esse é o exemplo mais simples, né? É quando você tem apenas uma direção de, de vibração onde o polarizador vai atuar. Dessa forma, ele vai limitar todas as outras e vai deixar apenas uma das direções passadas. E por último, a gente tem a polarização por reflexão, tá certo? Esse tipo de polarização se fundamenta na lei de Brewster, que afirma que a polarização da luz por reflexão na superfície de um corpo transparente apenas poderá ser total se o raio refletido for perpendicular ao raio refratado. Assim, à medida que a luz reflete na superfície dos corpos transparentes, ela se polariza. No entanto, o grau de polarização varia em conformidade com o ângulo de incidência. Então, um depende do outro, né? Com o comprimento de onda da luz e com o meio transparente por onde essa luz passa. Mas também, mais uma vez, palavras difíceis, palavras complexas, mas é muito simples, né? Eu tenho aqui um raio incidente, né? É a luz não polarizada. Da mesma forma, as duas direções de propagação estão sendo aqui descritas por essas setinhas e também por essa bolinha no meio, tá bom? Quando a onda reflete aqui no aparato, parte da onda acontece a refração, né? E a outra parte acontece a reflexão. Perceba que a parte que é refletida, ela foi refletida com apenas um tipo de direção, ó. Foi refratado os dois tipos. Eu tenho aqui tanto setinhas quanto bolinhas, mas foi refletida apenas um tipo, foi refletida apenas as bolinhas. Então, eu posso dizer que essa onda ela foi polarizada através de quê? Da reflexão. A onda refletida ela agora só tem um tipo de vibração, enquanto a onda refratada tem vários. Por isso que eu não posso dizer que essa polarização seja por refração, porque o que vai, a onda polarizada, né? A onda que vai realmente ser polarizada é aquela que é refletida e não aquela que é refratada. Mas perceba aqui na legenda da imagem que embora não tenha separado totalmente, parte dessas ondas refratadas foi modificado, foi separado. Então, posso dizer que essa onda refratada ela foi parcialmente polarizada. Já a onda refletida ela foi totalmente polarizada. Não se preocupe que vocês não vão precisar saber detalhes de cada uma dessas polarizações. O interessante é apenas você saber quais são os tipos de polarização, né? E também mais ou menos como é o funcionamento de cada uma das polarizações. Né? Temos aqui também uma curiosidade, né? A imagem abaixo mostra certa quantidade de antenas de TV aglomeradas. O que há em comum entre todas elas? Você fica observando a imagem aqui, perceba que essas são as de TV e essa outra aqui é de internet, né? Essas de TV são essas mais compridas, né? E o que, que tem de especial nessa imagem? Todas as hastes metálicas que compõem as antenas presentes nessa imagem estão na horizontal. Então perceba que todas as antenas de TV estão na horizontal. Na região onde essas antenas, na região onde estão essas antenas, as emissoras de TV transmitem ondas polarizadas horizontalmente. Então, as emissoras de TV só emitem ondas na horizontal, né, com a direção horizontal. Ou seja, o campo elétrico das ondas da televisão está oscilando apenas na horizontal. Assim, esse campo elétrico pode produzir nas antenas correntes elétricas capazes de fornecer um sinal ao receptor do aparelho televisor ou aparelho de rádio, não sei. No Brasil e nos Estados Unidos, a polarização é horizontal. Já na Inglaterra, por outro lado, a polarização é vertical, pois o campo elétrico oscila verticalmente. Em razão disso, as antenas devem ser instaladas com seus hastes na vertical. Uma curiosidade assim, bastante interessante, gente. Se você pegar uma antena de TV aqui no Brasil, a gente não usa mais isso, né? Todo mundo tem seu receptor, etc. E tal. Mas antigamente, se você pegasse a TV e colocasse ela em pé, na horizontal, aliás, na vertical, desculpe,
a TV não funcionaria. Ela funcionaria apenas se fosse na horizontal. Por quê? Na nossa região, as emissoras de rádio, elas emitem ondas, né, apenas na horizontal. Já em outros lugares do mundo acontece o contrário, né? Eles emitem ondas apenas na vertical. Eu achei essa curiosidade bem interessante. Tá certo? Então aqui, ó, a gente encerra a polarização. Se você tiver ainda com alguma dúvida sobre a polarização, sobre o estilo de polarização, você pode pesquisar as polarizações individualmente, né? Pode assistir um vídeo no YouTube ou pode mandar uma mensagem para mim, né, para a gente conversar, bater um papo, para ver se sana a sua dúvida. Mas então, gente, a polarização é bem simples. Se você quiser, assim, uma palavra-chave para polarização, ela limita a onda. A polarização é como se fosse uma peneira, onde parte da onda não passa e a outra parte passa. Só passa a parte que me interessa, né? Então, o que seria limitar a onda, o que seria peneirar a onda? Seria você justamente utilizar o fenômeno da polarização. Beleza? Vamos agora para a ressonância. Gente, a ressonância, para mim, ela é toda especial, porque é um fenômeno muito legal, muito interessante e é muito cotidiano na nossa vida, né? A gente vai ver aqui alguns vídeos, alguns exemplos. Então vamos lá começar. Ressonância. Ressonância é um fenômeno físico que ocorre quando uma força é aplicada sobre um sistema com frequência igual ou muito próxima da frequência fundamental desse sistema. Não entendi, pessoal. Sempre que você tiver um sistema que tem uma determinada frequência e esse sistema receber ondas, né, receber apoio, for fundamentado em outro sistema que tem ondas de mesma frequência ou muito semelhante, olha, isso é muito importante, mesma frequência ou muito semelhante, vai ocorrer ali o fenômeno da ressonância. Então, qual que seria a palavra-chave para a ressonância? Mesma frequência. Se você tem sistemas de mesma frequência, eles vão entrar em ressonância. A ressonância ocasiona um aumento na amplitude de oscilação maior do que aquele ocasionado por outras frequências, tá bom? Então, o que vai acontecer? Um sistema vibra com determinada frequência. Se por acaso ele for alimentado por ondas com mesma frequência, a amplitude daquela vibração vai aumentar. A gente não tinha conversado que a amplitude está relacionada com a energia da onda? Então, aquele sistema ele vai ganhar mais energia, né? Um exemplo simples que podemos dar é a ressonância de um sistema mecânico. Para colocarmos um balanço em repouso, para oscilar, né? Se você está parado, você quer oscilar, é interessante que apliquemos uma força sobre ele periodicamente, né? Sempre que obedecendo a determinado intervalo de tempo, sempre que ele se encontrar em seu ponto mais alto. Então, você não vai empurrar o balanço quando ele estiver no ponto mais baixo. Geralmente você empurra quando ele está no ponto mais alto. Chega no ponto mais alto, você dá um empurrão. Chegou no ponto mais alto, você dá outro empurrão. Fazendo isso, o sistema passará a oscilar em amplitudes cada vez maiores. Então, aquela força que você está aplicando, ela está com a mesma frequência do balanço, fazendo com que ele balance cada vez mais alto, né? Entretanto, se uma força for aplicada com frequência diferente, não teremos a mesma eficiência em fornecer energia para o balanço. Se você for empurrar o balanço de qualquer maneira, em qualquer posição que ele esteja, né, talvez ele não vá tão alto quanto se você empurrar sempre que ele estiver no ponto mais alto. Então, o que você precisa entender sobre o balanço, né? O balanço ele tem uma determinada frequência, né? Se você der empurrões naquele balanço com a mesma frequência do balanço, ou seja, mesma frequência, ele vai entrar em ressonância com você, né? Você sempre vai empurrar naquele ponto mais alto. Isso vai fazer com que o balanço vá cada vez mais alto. Isso é só um exemplo na prática do que é a ressonância, de como é que ela funciona. Agora vamos ver também os tipos de ressonância, né? A gente não vai ver cada um especificamente muito aprofundado, mas é bom de saber, tá bom? Ressonância mecânica, a gente acabou de falar, um exemplo pode ser o balanço, né? A aplicação da força em um balanço oscilatório, fazendo com que ele oscile cada vez mais, né? Com amplitude cada vez maior. Ressonância sonora, produção de harmônicos por instrumentos musicais. A gente vai ver um exemplo da ressonância sonora. Ressonância elétrica, circuitos elétricos usados em televisão, rádio, celulares capazes, utilizam capacitores e indutores que podem ser ajustados para entrar em ressonância com as frequências de onda de rádio. Então, quando você está procurando lá o rádio, né, na verdade, você está fazendo com que ele tenha a mesma frequência daquela rádio que está transmitindo. Quando a gente tem a mesma frequência, aumenta a energia do sistema e você consegue ouvir a rádio direitinho. Dessa forma, é possível captar e aumentar a amplitude das ondas, produzindo as informações contidas nela. Ressonância magnética, eu acho
Todo mundo já ouviu falar em ressonância magnética, mas ninguém sabe direito como é que funciona. Esse tipo de ressonância surge quando se aplica um campo magnético estático e de alta intensidade aos núcleos atômicos. Em seguida, um campo magnético oscilatório faz com que os campos magnéticos dos prótons entrem em ressonância, emitindo a radiação capaz de produzir imagens nítidas de diferentes tipos de tecido. Ou seja, aquele campo magnético que tem naquela máquina é tão alto que faz com que os átomos do nosso corpo ele entrem em ressonância com aquela máquina, né? Isso faz a máquina captar, né, esses movimentos e produzir imagens, né? Produzir mapas de como é que funciona o seu corpo, como é que ele está, e assim por diante. E também temos a ressonância óptica. Surge em cavidades refletores e pode ser utilizada para aumentar a amplitude da luz, produzindo feixes luminosos de alta intensidade, como por exemplo o laser. O laser, na verdade, trata-se de uma ressonância entre luzes, né? Como são várias luzes com a mesma frequência, né? E concentradas, faz com que aquele laser ele seja assim, bem potente, né? Bastante intenso. Tá bom? Uma curiosidade aqui da ressonância também, né? Quebrar a taça com a voz. É um fato curioso, né? Será que é possível? Será que é verdade? Será que é mito, né? Um fato muito curioso é a tentativa de quebrar uma taça apenas com som. Podemos observar sempre em filmes ou desenhos a quebra de uma taça com o canto agudo de um cantor lírico. A taça quebrada, por ter sua frequência natural igual à frequência das ondas sonoras emitidas pelo cantor. Então, todos os objetos ele têm uma determinada frequência natural. Se por acaso você conseguir emitir ondas com aquela mesma frequência daquele objeto, você vai poder dar energia para aquele objeto, ele vai oscilar cada vez mais, 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 e pode também colapsar. No caso da taça, o colapso da taça é quebrar, né? Dessa forma, ela entra em ressonância e começa a vibrar. Vibra, 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 vibra. Então, igual aquele música, né? Até quebrar. Vamos ver um negócio curioso que aconteceu, né? Acho que vocês lembram, por exemplo, dessa tentativa no programa da Eliana. Então, separar aqui o videozinho da Eliana para a gente assistir. Preste bem atenção. Procurando. Muito bem, vamos continuar. Atenção, porque temos novidades no desafio da taça. Gente, será? Vamos direto ao camarim com os meninos do Ciência em Show. Vamos lá no camarim? Cadê? Não tem ninguém no camarim, gente? Cadê o pessoal do camarim? Os participantes, Ciência em Show. Dá licença! Dá licença, Eliana! Não acredito! Acredite! Uhul! Depois de 6 meses, muita luta, eis que alguém quebrou a taça. E eles estão entrando pela esteira. Ai, 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 quem será que estourou? Resta saber quem foi que quebrou a taça, por favor. Podem descer, desçam todos, podem descer, desçam todos. E agora, Eliana? Quem quebrou a taça? Olha, gente, mais de 6 meses, quase 7 meses, Isso. tentando estourar essa taça e ninguém conseguiu estourar a taça. Na não é? verdade, Eliana, esse tempo todo a gente estava juntando dinheiro para pagar o prêmio. Veja, estamos ali com Karen, Giovanni, Roberta, Ulisses e Rani. Quem será, Eliana? Quem será que conseguiu? Vocês gravaram tudo? Você gravou, né? Ixi, gravou. Gravamos? Temos Gravamos. gravado? Temos? Pelo amor de Deus, hein? Porque há uma semana, não é? O Rani tinha conseguido, mas vocês estavam brincando lá, de brincadeira não estava valendo, o que estava valendo era no palco. Que coisa! Aí fomos para o camarim. Eu tentei com o Rani não estourou no camarim. Deixamos uma câmera lá, me parece que o Rani novamente tentou, mais alguém tentou. Quem mais tentou? Todos tentaram, Karen, Roberto, Ulisses, todos tentaram. E quem será que conseguiu quebrar essa taça? Era a taça pequena, vocês todos escolheram a taça pequena, é isso? Escolheram a pequena Eliana, parecia cena de cinema. Porque Jura, na hora meninos? que estourou isso daí, Ah. o vidro ele espatifou para todos os lados. Olha só, nem se a gente tivesse tentado conseguia fazer isso. Vamos saber quem conseguiu estourar a taça no grito. Nossa equipe registrou esse grande momento e a gente vê agora. Vamos ver, gente, olha lá.
Giovanni emocionado aqui. Conseguimos estourar a taça, valendo 10 mil reais. Pode dar o dinheiro para ele, pode dar o dinheiro para ele. Nossa, que loucura. Giovanni, eu percebi que você se assustou muito ali. A hora que a taça quebrou, você não esperava? Obrigado. Eu fui tentando, eu fui certo que eu iria quebrar. Mas a semana passada eu também fui certo que iria quebrar e não consegui. Então eu falei assim, bom, se a gente não for agora, vai demorar muito. E aí a gente começa a ficar com a voz cansada e tal. E não pensei muito não. Tanto é que a hora que o canudo pulou fora a primeira vez, eu não parei. Porque a intenção era que a taça continuasse vibrando para manter a ressonância e estourar. Então, mas quando... foi bem interessante, a hora que estourou na minha cara, bem legal. Foi uma sensação indescritível, porque eu já tinha feito em casa, mas não tinha estourado, né? Fazia, vibrava, o canudo pulava, mas não tinha estourado. E quando estourou ali, eu não enlouqueci. Eu vi! Vamos rever a taça quebrando. Depois de quase 7 meses no ar do nosso programa, ela quebrou! Vejam aí! Parabéns! Use com saúde os 10 mil reais, viu? E obrigado a todos os participantes, que vocês tenham um excelente Natal. Parabéns, Giovanni. Tudo de bom. Opa, segura, rapaz! Tchau, valeu, Ciência Show! Então, gente, vocês viram aí, né? Que realmente é verdade, aconteceu no programa da Eliana, que é super interessante, tudo trata de ressonância, né? Como eu falei para vocês, todos os objetos têm sua frequência natural. E no caso da taça, ela tinha uma determinada frequência natural. E o cantor começou a emitir ondas sonoras através da sua voz, com a mesma frequência da taça. Aí eu tinha um sistema ali que entrou em ressonância. E a gente sabe que quando entra em ressonância, né, o sistema ganha energia, vai gerando cada vez mais amplitude até a taça colapsar. Só que, olhando ali pelo programa, não dá para perceber isso tão bem. Então, eu vou aqui mostrar outro vídeo para vocês do mesma coisa que acontece, só que em um laboratório, para vocês verem o comportamento da taça, o que realmente acontece, tá bom? Então, vamos dar uma olhada. Vocês viram aí que quebrou, né? Aí, pelo experimento de laboratório, a gente consegue perceber mais o que realmente acontece, né? Ao sistema ganhando energia, vibrando cada vez com maiores amplitudes e assim por diante, né? Então vamos continuar ainda aqui na ressonância. Pronto. A gente já viu que é verdade, né? Uma curiosidade verdadeira, que se você realmente emitir uma onda sonora em uma taça com a mesma frequência, ela quebra. Aí aqui eu tenho um outro ponto, que é uma história que também geralmente é associada à ressonância, que é a história da ponte de Tacoma-Narrows. A ponte de Tacoma-Narrows foi uma ponte pêncil, né, sustentada por cabos, construída em Washington, que entrou em colapso em 7 de novembro de 1940. A ponte foi inaugurada em 1º de julho de 1940, apenas 4 meses antes de colapsar, e contava com 1.600 metros de extensão. No dia do acontecido, estima-se que os ventos atingiram a velocidade de aproximadamente 65 km por hora. E antes de vir a cair, a ponte oscilou por cerca de 10 horas. Então, ela recebeu 10 horas a influência da ressonância. Eu também tenho um videozinho aqui da ponte de Tacoma que a gente pode utilizar para poder ver mais ou menos o que foi que aconteceu. Preste bem atenção. O vídeo, acho que ele não tem áudio, tem só a legenda, né? Então, preste bem atenção na legenda para vocês verem mais ou menos o que foi que aconteceu. Já que não tem áudio, né, eu me para falar. Gente, ó, é o seguinte, estava ventando muito esse dia, né, e percebo o que aconteceu com a ponte, né, por meio desses ventos, né, que estavam esse dia. No início, né, que aconteceu esse desastre, vamos dizer assim,
dava-se todo o crédito à ressonância, né? Como se o vento vibrasse, estivesse soprando, de uma maneira com que ele alimentasse a ponte por meio da mesma frequência. Então, a ponte ela tinha uma determinada frequência natural de vibração e coincidiu justamente com os ventos que estavam no local, fazendo com que ela oscilasse dessa maneira. Perceba, ó, na imagem, que realmente ela se treme toda, né? Balança toda. Quem é que teria coragem de atravessar essa ponte, né? Aí são imagens dos cabos, né, que de sustentação das pontes. Eles realmente se moviam bastante, né, devido justamente à vibração, à oscilação dessa ponte. Então, a imagem bem do centro, você percebe que o concreto, isso é concreto, ele meio que se enrola como se fosse um macarrão, né? E sem rachar, isso acontecia. Tinha um cachorro dentro de um carro lá e um professor tentou entrar lá na ponte para poder tirar o cachorro dentro do carro, né? Ele se arriscou lá para poder tirar o cachorro. Mas eu acho que ele não conseguiu. Acho que lá no fundo dá para ver ele lá, mas a imagem está super ruim. Aí você continua vendo a vibração da ponte. Tá vendo ele lá. Olha o carro. Isso parece cena de filme, né? Daquele filme que não acaba no mundo. Mas foi real, isso aconteceu mesmo. Até que a ponte entrou em colapso total, né? Ela não conseguiu suportar tanta energia devido à sua vibração e chegou a cair, né? Fundou. No momento que ela cai. De vários ângulos. Pronto, gente, é basicamente isso. Voltando aqui para o nosso slide. Isso foi um incidente que aconteceu na ponte de Tacoma, Tacoma Norris. Mas por que a ponte tão nova caiu, né? Por muito tempo atribuiu-se a causa da queda exclusivamente à ressonância. A força do vento teria aumentado a oscilação natural da estrutura até que o valor máximo suportável do material foi atingido. Após esse limite, ela entrou em colapso, ou seja, ela quebrou. Atualmente, entende-se que além da ressonância, a ressonância foi responsável, não foi só ela, né? A variação na tensão dos cabos que mantinha a estrutura foi responsável também pelo fenômeno. A força do vento fez com que as tensões nos diversos cabos de aço fossem diferentes em um mesmo instante. Assim, a força da gravidade foi a única a atuar no momento em que o cabo estava afrouxado, o que proporcionou o movimento ondulatório, que causou no momento em que a ponte não suportou as oscilações. Elas chegaram a ser de 36 ciclos por segundo, gerando desníveis de até 8,5 metros, ou seja, uma lado da ponte está a uma determinada altura e outra parte da ponte está em outra determinada altura. Então, gente, para a ressonância, o que eu tenho que ter como palavra-chave mesmo? Ressonância significa mesma frequência, tá bom? Mesma frequência. Sempre que o sistema tiver a mesma frequência, trata-se da ressonância. Então, gente, ó, concluindo aqui, repetindo, né? Eu gravei essa aula para poder a gente não ter uma aula tão em cima da prova que é na segunda-feira, então a aula de segunda-feira foi substituída por esse vídeo, tá certo? Obrigado por todos que chegaram até aqui e assistiram o vídeo por completo. Tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem pesquisar sobre os termos específicos, assistir uns vídeos e também pode no meu WhatsApp falar comigo, né? Que sempre que eu tiver um tempinho eu vou atender vocês. Eu não gosto de deixar ninguém no vácuo, não.
Tá bom? Do mais, eu queria desejar a vocês uma excelente avaliação global, que todo mundo vai passar, eu tenho certeza. Tá bom? E vamos com tudo nessa reta final, né? Desde já eu desejo a vocês um excelente ano novo, 2021, que seja cheio de bênçãos, vitórias, felicidades. E um Feliz Natal também, né, gente? Que vocês tenham um Natal bem iluminado, cheio de sentimentos bons no coração. Tá bom? Então, vou mandar uma tela para vocês, no grupo também vou mandar no Classroom. E desde já, tenham muita felicidade na vida de vocês, tá bom? Beijos. Tchau, tchau, tchau. Bye.